Acho que a gente pode ir para as perguntas, né, Paulo? Vamos começar então, presidente? Vou começar aqui com a jornalista Larissa Garcia, ela é da Folha de São Paulo, e a jornalista pergunta, ela menciona, presidente, uma matéria de capa do jornal Valor Econômico, que traz que supostamente pessoas das classes A e B receberam um auxílio, e a jornalista pergunta, o que a Caixa está fazendo para evitar que isso aconteça, se de fato isso aconteceu? Olha, Larissa, de uma maneira muito clara, nós temos uma divisão dos trabalhos. A Caixa coube a realização do aplicativo do cadastramento. Como nós vimos, 107 milhões de pessoas se cadastraram. 107 milhões. E ao Ministério da Cidadania e à Dataprev coube a análise desse cadastro. Após a análise desse cadastro, o que a Caixa recebe é uma informação simples. A pessoa tem direito a receber ou não tem direito a receber, e tendo direito a receber, se é R$600 ou R$1.200. É tão simples quanto isso. E aí depois nós pagamos 60 milhões de pessoas a cada 15 dias. Não tem nada de simples nessa operação. Então, não cabe à Caixa Econômica Federal esta análise. E não cabe explicitamente. Por quê? Nós não temos essa base de dados em termos de checagem dos outros benefícios. Porque o que acontece? A lei é muito explícita e só a Dataprev tem a possibilidade de cruzamento para saber se as pessoas receberam mais de R$28 mil em 2018, se o grupo familiar recebeu mais de 3 salários mínimos, se a pessoa específica recebeu mais de meio salário mínimo. Então, são bilhões de cruzamentos de informação que é realizado pela Dataprev e verificado pelo Ministério da Cidadania. Então, não tenho essa informação. O que nós fazemos, além do pagamento de 60 milhões de pessoas todos os meses, é a checagem de documentos, por exemplo. Então, fraude de documentos, potenciais fraudes de documentos, são evitadas pela Caixa Econômica, minimizadas por toda essa questão dos aplicativos que nós colocamos. É muito difícil acontecer. Nós temos 25% só do que nós esperávamos de fraude, então reduzimos a um volume de fraude muito inferior ao que se esperava, exatamente por todos esses controles. Mas em relação à sua pergunta, não cabe à Caixa. A Caixa recebeu as informações, repassou, e quando recebe a informação, recebe já para pagar ou não pagar. E nós não temos essa base de dados para poder fazer o cruzamento e identificar se a pessoa tem ou não tem o direito. Isso é importante deixar claro para você, porque, de novo, não há como a gente fazer essa análise. Não é, Paulo? Isso aí, presidente. A responsabilidade da Caixa é só o pagamento. Quem faz análise é a Dataprev. Presidente, eu vou agora trazer algumas perguntas dos nossos internautas. Vou começar com a Dolores Rangel. A Dolores, presidente, colocou o número do telefone dela errado no cadastro. E agora ela quer saber como que ela resolve isso no Caixa Tem. Paulo, eu acho que você pode fazer... vamos dividir aqui. Responde essa, por favor. Claro, com o maior prazer. Dolores, a boa notícia é que é possível sim você regularizar. No próprio aplicativo Caixa Tem, embaixo de onde você faz o cadastramento, tem uma opção lá, estou com problema. Clica lá e você vai seguir os passos para alterar o seu telefone e colocar seu número certinho, viu? É possível, então, resolver. Respondendo essa pergunta, eu vou para a próxima, presidente. Ela pergunta para você o seguinte... A Kátia, ela está querendo saber sobre o cunhado dela, viu, presidente? O cunhado dela não está em análise ainda. E ela quer saber se ele tem que ir à Caixa, ela tem que ir à Caixa. Como que ela resolve isso? Kátia, como nós mostramos, 5,8 milhões de pessoas ainda estão em primeira análise. Nós já fizemos um pagamento para 59 milhões de pessoas.
42 milhões foram analisados e negados o benefício pela Dataprev, e existem ainda 5,8 milhões. A expectativa é que na semana que vem nós tenhamos um lote relativamente grande vindo da Dataprev do Ministério da Cidadania. Ontem, quando eu conversei com o ministro Onyx, esta expectativa para a semana que vem. Então vamos torcer que o seu cunhado esteja na análise da semana que vem. O que a gente pode dizer é o seguinte: todas as pessoas que forem aprovadas terão o direito às 3 parcelas. Então, o fato do seu cunhado não ter recebido nem a primeira, caso ele seja aprovado, ele vai receber a primeira parcela, depois a segunda e depois a terceira. Então, ser aprovado após a maioria ter recebido a primeira parcela não significa que se perdeu a primeira parcela. Significa apenas que você vai receber a primeira, algum tempo depois a segunda e algum tempo depois a terceira. Muito bem, presidente. Agora nós temos a pergunta da Adriana Marinho. O caso dela é diferente do caso da Kátia. Ela já foi contemplada com auxílio do governo federal e quando ela entrou no aplicativo Caixa Tem, ela encontrou o saldo zerado e encontrou uma movimentação chamada TEV Auxílio Emergencial. E ela quer saber o que é isso. Responde aí. Opa! Possivelmente, Adriana, você indicou uma conta da própria Caixa para receber o seu crédito. Então, como a Caixa prometeu, né, o presidente já explicou aqui várias vezes, na data do saque em espécie, a Caixa efetuou a transferência de forma automática e de graça da sua poupança digital para sua conta da Caixa. Então, é só você pegar o seu cartão da Caixa e efetuar o saque, ou mesmo usar o nosso aplicativo Caixa, o Mobile Bank da Caixa, para as movimentações financeiras. E aí a gente tem, presidente, a pergunta agora da Fernanda Viana. E ela pergunta sobre o pai dela. Recebeu a segunda parcela no Caixa Tem, mas ele não tem nenhuma movimentação, porque falaram que ia cair na conta dele na Caixa. E ela quer saber se isso vai ser automático, se ela precisa fazer alguma coisa. Fernanda, tudo bem? Sim, vai ser automático. Você não precisa fazer absolutamente nada. Quando o seu pai recebeu o depósito, ele tem exatamente uma semana ou 10 dias para realizar movimentações, pagamento de contas, de boletos, pagamento, compras na internet e agora compras como se fosse um cartão de crédito. Então tem esse tempo. Se por um acaso o seu pai não realizou nenhuma compra, nenhum pagamento, ele vai receber automaticamente de graça na conta que ele já sacou na primeira parcela, seja na Caixa Econômica Federal, conta de poupança, seja em qualquer outro banco. O que é importante é o seguinte: quem não tinha conta antes, recebeu uma conta de graça digital e para essas pessoas é a mesma conta. Para os outros 10 milhões que tinham ou conta poupança na Caixa ou conta em outros bancos, estes 10 milhões recebem no dia, e aí é importante, no dia que eles podem sacar, ou seja, hoje, quem nasceu em abril. Então, quem nasceu em abril recebeu na sua conta, vamos exemplificar, se o seu pai tem uma conta no Banco do Brasil e não gastou nada desde que ele recebeu o depósito, ele recebeu hoje R$600. Se foi 600, então hoje de manhã, R$600, ele já poderia realizar o saque. Se ele tivesse pago, por exemplo, R$200 numa conta de luz, ele teria recebido 400. O que se recebe é o valor que foi depositado menos qualquer gasto ou compra que foi feito durante esse período. Muito bem, presidente. A Caixa, como você já enfatizou, está realizando a maior operação de bancarização da história do nosso país. Milhões de pessoas estão tendo acesso a uma conta pela primeira vez, por isso que muitos internautas querem mais detalhes sobre a nossa poupança digital. Por exemplo, o Abel José, ele quer saber se ele pode sacar em espécie ou se só pode fazer transferência.
Fala aí. Abel José, o saque em espécie, sim, está sendo liberado pela Caixa de forma gratuita, de acordo com o mês de nascimento, né? Nós já liberamos de janeiro a abril, hoje os nascidos em abril. Então, se você nasceu em abril, hoje você já pode efetuar o saque. E com isso, presidente, nós chegamos à última pergunta da Natália Martins. A Natália quer saber sobre o bem. Ela foi contemplada com o bem, recebeu a primeira parcela e ela quer saber se ela vai ter a segunda e a terceira por ser contrato intermitente. Do bem, né? Sim, vai. Aí, Tatiana não está aqui, mas são 2 ou 3 parcelas, né? Então, ela vai ter mais 2. Então, vai ter mais 2 automaticamente na conta indicada. Então, não se preocupa não, Natália, que você vai receber mais 2 parcelas. E, em relação à pergunta da Larissa, o percentual de fraude que nós temos no pagamento é 0,000 epsilon. É muito, 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 muito baixo. Para os 60 milhões é menos de 0,001%. Não é nada. E por quê? Exatamente por causa da tecnologia, pelo cuidado dos funcionários da Caixa Econômica Federal e pela própria índole do brasileiro. Então, você tem as pessoas claramente focadas em ajudar os outros. Nós estamos sempre indo às agências. É algo assim emocionante, porque nós estamos pagando aquele terço da população mais carente, que precisa de ajuda, muitos, mais de 10 milhões, eu diria que dos 60 milhões que estão recebendo, pelo menos 10 milhões, né, Paulo? Para não falar 20 milhões, precisam de ajuda até sacar o dinheiro no ATM. É verdade, presidente. Muitas pessoas que nunca entraram numa agência bancária, nunca mexeram no caixa eletrônico, procuram a Caixa. Acho que isso que diferencia a Caixa, que atende e acolhe todo mundo. E com isso, presidente, nós concluímos as perguntas de hoje. Então, fica aí a sua mensagem final para os nossos internautas e nossos jornalistas. Obrigado, Paulo. Muito importante. A Caixa é o banco de todos os brasileiros. Nós estamos realizando um pagamento que nunca foi feito no Brasil, nem no tamanho, nem na velocidade. A gente tem muito orgulho de que mais de 30 milhões de brasileiros tenham tido acesso ao mercado, à economia formal, mais do que isso, a inserção digital, e que isso vai ajudar muito após a pandemia, porque essas mais de 30 milhões de pessoas terão a sua conta digital e poderão realizar compras, ter crédito, operação de microseguros, de uma maneira organizada por um banco, a Caixa Econômica Federal, e sem pagar nada na conta. Então, este é um benefício muito relevante. E nós temos esse orgulho de ter podido operacionalizar isso. E nós já estamos discutindo também, eu não posso falar e adiantar, mas em outros benefícios para realizar essa mesma dinâmica. Por quê? Em outros benefícios que a Caixa paga, existem também milhões de brasileiros que não têm conta. Então, o que nós queremos fazer, conversando com o ministro Onyx, que é o responsável pela maior parte dos programas, e com todos os ministérios, é que seja ofertado para quem não tem conta o mesmo tipo de operação que foi ofertado para o auxílio emergencial e para o bem. Nos dois, quem não tem conta recebeu 30 milhões do auxílio emergencial e 1 milhão, por enquanto, nesse programa de emprego. Então, tem outros, em operação específica, são mais 10 milhões de pessoas sem conta, nenhum tipo de conta, e isto nós acreditamos que vai ao encontro da Caixa e da sociedade brasileira. Então, estamos muito felizes, o trabalho é intenso, né, Paulo? Vamos anunciar em breve o calendário da terceira parcela, estamos discutindo isso nesse momento. Então, é algo que nós estamos muito tranquilos,
porque entendemos que atingimos o equilíbrio entre pagar o mais rápido possível com o menor número de filas. Muito obrigado.